Calma, cara. Tu tá muito Não, isso não aparece, não. Não? Não, porque a câmera aqui Tá. é porque eu tô batucando aqui Tá. a varinha. Aí o... Tá incomodado com a minha varinha. Eu tô acostumado com o menor, né? A minha mesmo, não a de hoje. Ah, Caralho, tia, quase. tu não fala, quase lá, passou? Raspando. A gente tá muito viado desse Porra, jeito. né? Antes de começar o vídeo, eu, né, vou trocar uma ideia com vocês rápida. É o seguinte, tem muita galerinha falando que os vídeos estão longos. Até hoje nenhuma namorada minha reclamou de ser muito longo, não. Mas a gente tem que passar o feedback, né? Recebemos, agora temos que passar de volta. É porque assim, é muito difícil você se aprofundar em qualquer coisa em 10, 15 minutos, né, cara? A gente quer fazer um negócio legal, a gente quer fazer você realmente pensar sobre o que a gente tá falando e correr atrás, se possível, e gerar o debate. Pra você ter uma ideia, a gravação bruta de cada vídeo desse dá umas 2 horas, cara. Então, assim, se vocês acham que tá muito longo, eu quero que vocês digam nos comentários aí, né, quanto tempo vocês acham que deve ter os vídeos, mas entendam que quanto menor o vídeo, menos a gente vai ter de conteúdo. Menos de 10 minutos é impraticável. Se forem dar um número de 15 pra cima, porque eu acho que até 15 é pouco, dependendo do conteúdo. A gente tenta fazer o menor possível, mas ainda mais que a gente tá começando agora com o videocast, a gente tá tentando achar o formato, então dá uma colherzinha de chá pra gente e assistir até o final, porque vale não é ruim. Vale a pena. Não é um programa ruim, tem coisas piores aí que nego assiste, tipo Falling Skies. Não vou deixar você falar mais de Falling Skies. Ai, meu Deus. Hoje a gente vai falar sobre The Following. The Following. Aí não é sobre o Twitter. Why are you doing this, Joe? The challenge, right? Accept it. We barely even started. I have so many surprises waiting for you. The Following, série da Fox mesmo, criada pelo mesmo cara que trouxe pra gente The Vampire Diaries, né? É o criador da série. E começou em janeiro, se não me engano, foi em janeiro isso? Isso, janeiro de 2005. Foi uma das estreias desse ano que eu mais gostei, que eu mais aguardei. Uma série é um suspense policial, né? Que veio com um hype muito grande na época por conta da contratação do Kevin Bacon, que seria o grande chamariz para todo mundo assistir a série, né? Primeiramente por ter bacon no nome e os americanos adorarem bacon. Dizem que bacon é vida. Então, série policial que conta a história de Joe Carroll, um professor de... O que ele ensina? História? Ele ensina... filosofia? Não, tipo letras. Muito cultuado entre os alunos, né? Principalmente pela devoção dele e o fanatismo por Edgar Allan Poe, que é conhecido como o pai da ficção policial. Então tudo a ver com essa série. E ele é muito conhecido, inclusive, pelos contos dele sombrios. Entre eles o Corvo, né? O Farol, o Corvo, eu acho que eu tô me lembrando agora. O Edgar Allan Poe, pra quem não sabe, ele foi um dos primeiros escritores que tinham problemas sociais. Ele era fã de morfina, ele era meio doente, ele vivia num mundo só dele, entendeu? Era muito introspectivo. Isso, muito recluso. Isso, demais. Isso acaba se refletindo meio que nos livros dele, porque na mente do Edgar Allan Poe, a morte é só o começo. Só que ele não fala o que é o começo. O começo do quê, seu filho da puta? O que tem depois? Ele não fala, ele só fala que é o começo. Enfim, e o Joe Carroll é fascinado por esse autor, porque ele também é um distúrbio psicológico. Vamos começar por aí. O que o Joe Carroll tem é um distúrbio psicológico, onde a vida pra ele não tem tanto sentido. Ele não consegue viver normalmente igual as outras pessoas conseguem. Ele tem que ter alguma coisa além, algum chamariz. E no caso desses psicopatas, né, é a morte. Segundo ele, a morte impulsiona ele, né? Ele se sente mais completo quando ele vê a vida se esvaindo de uma pessoa, enquanto ele tá matando alguém. Isso não é legal, vamos ser sinceros. Eu às vezes eu fico com pena quando eu piso na pata do meu cachorro. Eu já fico, caralho. Essa comparação do cara. Mas então, Joe Carroll. Se fosse no Brasil seria João Carroll. João Carola. João Caroli. João Carro. João Carolo. Joãozinho Carola. Joãozinho Carola. É o Joca. Vamos chamar ele de Joca agora? Vai ser Joca até o final do vídeo. Mas então, o Joca. O Joca, ele... Quem é o ator que faz esse cara?
É o James Purefoy. Eu conheço esse cara de uma participação que ele fez num seriado chamado Episode, com o Matt LeBlanc, que fez o Joey em Friends. Ele fez Roma, né? Na série. Ele é o Marco Antônio em Roma, se não me engano. E esse ator, ele não é ruim. Ele fez o Solomon Kane também. Ele não é ruim. Assim, ele até que é um bom ator. Não, ele é assim, ele é o contraponto. Ele tem o Kevin Bacon de um lado, sendo ponto, ele é assim, o contraponto. Ele atua muito bem. Assim. Daqui a pouco a gente vai falar. Cara, agora tu vai entender o que é isso aí. Não, foi mensagem. O Joca, né? Ele é o vilão do principal, que seria o personagem Ryan Hard, que é o Kevin Bacon, né? Que é o Kevin Bacon. Só que, vou te falar, vou ser sincero, o início da série, o Kevin Bacon tá uma bosta. Você acha? Acho. Ele tá sem graça, sem sal, um alcoólatra. Mas quem é ele? Tem que explicar. A história é bem complexa. Vamos dar a história. A história é a seguinte. É um pequeno spoiler, assim, mas não vai fazer muita diferença, não. Começa com o Joca sendo preso, aí na prisão lá e tal. Aí ele foge, mata uma vítima que ele não conseguiu ter matado porque o Ryan Hard tinha prendido ele. Aí você fica assim, ué, como assim? Ryan Hard prendeu ele de novo. Só que aí vem um flashback logo nos próximos episódios que mostra a origem dessa disputa entre o Joe Carroll e o Ryan Hard. Aí já começa um ponto bom, que a série é cheia de flashback, né? É. Mas não são chatos. Não são muito longos, não são arrastados e são dinâmicos, né? Ele vem e mostra, aparece na tela o ano que aconteceu a cena, pontua, bem pontuada com o que eles querem contar na hora e depois volta para... Aí volta então, seguindo a linha cronológica mesmo, né? Seria o Joe Carroll como professor e começando a surgir na mídia o serial killer que só matava garotas de uma determinada faixa etária. Aí o Ryan Hard, que era um agente do FBI, começa a ir atrás. Aí, seguindo algumas pistas, acaba encontrando o Joe Carroll, porque o Joe Carroll é especialista em Edgar Allan Poe, que era o que o serial killer usava sempre, como é que se diz? Ele sempre referencia. Isso, usava referências de várias obras nas mortes deles e todo o estilo dele, né? Ele é todo devoto ao Edgar. Enfim, aí chegou no Joe Carroll. Aí o Joe Carroll vai meio que criando um laço com o Ryan, né? Porque eles ficavam bebendo juntos. Eles eram amigos. Aí o Ryan começa a gostar da mulher do Joca, que é a Claire, que aqui no Brasil seria a Clara, né? É a Clara. Joca, Clara e Ian. Rian não, Juan, que também é João, né? João, Joca e Clara. Clarinha. Aí o João gosta da Clarinha e começa. E ele gosta, mas ele fica um pé atrás, porque tá com medo de estragar a amizade com um amigo dele. Aí ele começa a seguir a Clarinha. Aí sem querer ele começa a descobrir coisas sobre o Joca. Olha que coisa de novela brasileira, né? Aí, quando ele dá por si, ele descobre que o Joca era o serial killer, consegue prendê-lo antes dele matar uma vítima, que é a vítima do primeiro episódio que o Joca volta pra matar. E acaba matando de qualquer forma. Só que quando o João prende o Joca, ele acaba deixando a Clarinha solteira. Aí o que ele faz? Come a Clarinha. Aí ela fica aquela coisa, só que isso não pode acontecer. Então o que acontece? O Ryan Hard é afastado das suas funções no FBI. E acaba entrando em depressão. E acaba indo pro alcoolismo. E acaba se tornando aquele típico herói. Que tem a redenção. Isso, ele tem várias fraquezas, né? Ele é bom, mas ele tem muita fraqueza também. Ele tem um coração fraco, literalmente. Não é figurativamente, ele usa marca-passo, né? Porque o Joca furou o coração dele com uma faca. Enfim, o Ryan, ele é muito parecido com o nosso querido Will, da série Hannibal. Não, ele trata de assuntos que também são tratados na série Hannibal. Sim, mas... Psicopatia é um deles. Sim, mas são diferentes em muitos aspectos. Sim. Porque o Hannibal e o Joe Carroll são... Um é psicopata, o outro é sociopata. Sim. Então começa por aí. O Joe Carroll é o típico psicopata. Sim, o Joca, né? O Joaquim. E o Aníbal, mas em português, como seria? Aníbal. Nunca viu o Esquadrão Cancela? Aníbal. Então o Aníbal e o Joca, eles são completamente diferentes. Um preza pela discrição e mata porque tem algum motivo específico e porque ele gosta também de comer pessoas, então... Detalhe, né? E o Joca é diferente. Você vai botar um efeito assim ou vou ficar segurando na mão igual uma vaca? Não, tá legal, vai lá. Ah, tá. E o... Não vou botar, né? Como você me toma como o Trollmaster, só porque eu sou o editor do vídeo. Enfim, o Joaquinha, ele é psicopata. No início ele preza pela discrição, mas não tanto quanto o Aníbal. E
Ele não chega a ser discreto. Ele é discreto, mas não é. Por exemplo, o cara é discreto quando ele faz uma parada e não deixa nenhum rastro pra ele. Coisa que o Hannibal faz. O que ele quer. Exatamente. O Joaquim não, o Joaquim faz e ele faz coisas bem específicas, entendeu? Ele é bem serial killer mesmo. Ele, ó, meu padrão é esse, vou seguir esse. O Hannibal nem tanto, ele faz de toda a morte um espetáculo. É um tipo de serial killer, mas o padrão dele é mais difícil de você encontrar. O do Joaquim não, tanto que ele, por ele usar referências do Edgar Allan Poe, basicamente você começa a reduzir, né, o número de conhecimento. Ó, são pessoas ligadas ao Edgar Allan Poe, vamos procurar centros, vamos procurar pessoas, vamos procurar dicas, você começa a procurar coisas que levam ao Edgar Allan Poe, entendeu? Que aí chegamos ao nome da série, né, que seria A Seita, né? Uma tradução exatamente, a grosso modo, né? The Following, que trata... Porque assim, serial killer por serial killer tem uma porrada, né? Agora o que difere o Joaquim, o Joe Carroll, é que ele tem uma legião de seguidores com vários braços, várias vertentes que impressionam muito, né? Esse é o grande barato, né? Principalmente depois, mais na frente na série, quando a gente descobre que tem até gente dentro da polícia tá envolvida com isso, cara. Então, como eu tava falando, pelo Joe Carroll ser psicopata, ele não vê as coisas da mesma forma como o Hannibal. Ele vive em um outro mundo. Aquele mundo de Edgar Allan Poe, onde a morte traz a vida e tal. Só que ele tem uma vantagem, uma habilidade, né? Que é a dele ser um líder nato e de cativar as pessoas. Ele inspira muito as pessoas. Você vê o cara falando, você fica, caralho, esse cara vai cuidar da minha vida. Ele tem uma personalidade... Eu de Macedo ele. Dizer assim, irresistível, né? Ele é muito mais carismático do que o Hannibal. Sim. E ó, milhões de anos de luz. Sim. Ele chega num lugar, ele sabe como falar, ele usa um bom vocabulário. É difícil o vocabulário, mas é fácil de entender. São palavras bem específicas para cada pessoa. Você vê que ele não usa um discurso padrão. Cada pessoa ele age de uma maneira diferente. Então ele cativa um grupo aos poucos. É porque ele não é americano, né? Ele é britânico. Né? Exatamente. O sotaque dele é maravilhoso. As fãs se amarram. Eu adoro o sotaque britânico. As fãs se amarram. É. Tá, quem fala? O maior fã da Hermione de todos os tempos. Eu gosto de sotaque britânico em mulheres. É outra coisa. Okay. Enfim, aí esse lance dele, de ter empatia e tal, só que ele não tem só empatia. Ele se joga pra baixo dele. Ele te subjuga. Ele te transforma num seguidor dele. Muito, muito facilmente. Ele simplesmente te ouve, te faz se tornar suscetível à manipulação e manipula. A ponto dos seguidores reverenciarem ele. Eles enxergam ele como um deus, praticamente. Né? Mas, é claro, isso com o tempo. Primeiramente, ele dando aula, é claro que ele teve acesso a um monte de estudantes. E quanto mais pessoas você tem acesso, mais chances você tem de encontrar pessoas com psicopatias. Que é o objetivo dele. Sim, apesar que ele usa também a internet pra isso. Depois. Primeiro ele pega as pessoas uma a uma. Aí teve a Emma Stone que vai aparecer. Foi o... Emma Stone? Emma. Não, Emma Stone, nada a ver. Emma Hill. Eu tô pensando, tô aqui puxando. Cadê a Emma Stone nisso? Aí teve a Emma Hill, o Jacob. A Emma que é uma gracinha, né, cara? É. As fãs odeiam ela, né? Ela odeia ela. Eu acho ela muito sem graça. Não, porque ela é uma bitch mesmo na série. Sim, mas eu, apesar disso, eu acho ela muito sem sal. A Emma é aquela típica sociopata, só que ela tende pra psicopatia porque ela... Quando ela mata a mãe... Ela tem os demônios dela lá. Ela passa... Ela é afetada. Quando ela mata a mãe, fica bem claro que ela não é uma pessoa normal. E quem é a Emma na história? Ela começou como? A Emma foi uma das primeiras seguidoras do Joey. Foi uma aluna de letras, de filosofia, não, de literatura. Literatura, não é letras, literatura. De literatura britânica ou inglesa, tanto faz. E ela acabou se inspirando no Joe e tal, porque ele era muito foda, o Joca. Porra, ele ficava lá dando aula e tal. E ela acabou participando do primeiro grupo. Que tinha ela, o Jake e um outro gay, que eu esqueci o nome agora. Paul. Que morreu, o Paul. Jacob e Paul. Que eu gostava muito do Paul. Também. O Paul era o que mais tinha potencial. Era o único ali que era sociopata. Ele sabia que ia matar. Ele sabia por que ele ia matar. Ele tinha plena noção das consequências. Agia sobre as regras. Ele era o típico sociopata. Sim, temos uma psicopata, um sociopata e o Jacob, ele difere, né? O que acontece? Ele é uma incógnita, porque mais pra frente a gente descobre a história dele e vê que não encaixa ele estaria no meio, sabe? Porque ele nunca matou ninguém. Ele é o tipo rebelde sem causa. Pai doutor,
super estimado, um cirurgião, blá blá blá. A mãe, uma pessoa super importante no meio da política, e ele não sabia onde se encaixar. Assistindo a série, o que esse cara tá fazendo aí? Não descia, cara. E ele procurou o Joey depois dos assassinatos, e o Joey fica na cadeia, preso. Aí, algumas pessoas começam a mandar cartas pra ela. O que o Joey faz? Responde daquela maneira super carismática dele, e as pessoas começam a ir até ele sem ele convidar. Depois de umas sessões assim, depois mais pra frente você vê que no prontuário de visitas dele tinha mais de 100 visitantes, que é uma coisa absurda você ter 100 visitantes para um preso, né? E você vê que ele tá sempre cativando mais e mais. E aí, conforme vai desenrolando a história e tal, você vê que tinha um grupo específico e ele hierarquizou todos os seguidores dele. Você notou pro Roderick, que foi um dos primeiros seguidores dele, que era o cara que era um... Não vou falar o que, senão vai ser um spoiler enorme. E ele começou a controlar e dividiu grupos, cada um tinha sua missão, e aí começa a parada legal da seita, do The Following, que é a introdução à seita. Sim, em cima do grande plano do Joker sobre o Ryan. Né? Que era de fazer um livro. Escreveu o próprio romance dele, que seria épico ao ver dele, onde eles iam escrever os capítulos durante toda essa briga de gato e rato, né? Toda essa perseguição do Ryan, com o Carol, com a Claire no meio, com todas as pessoas em volta, toda a seita sempre infiltrada. E assim essas pessoas da seita deixariam sua marca no mundo. Exato, um conto aliás que não foi terminado, ele seria reescrito o final dele ao longo da temporada da série, ao longo da série. Que o final é legal. Enfim, e apesar de muitos não gostarem do final. Lembrando que a gente terminou a primeira temporada agora, pô. Eu acabei de ver o último episódio agora. Acaba com um puta gancho, mas não vale a pena contar o que. Além dele passar 9 anos preso, você vê que ele não passou 9 anos sentado, não. Esse período preso foi tudo que ele queria. Ele teve tempo para introduzir pessoas em todas as camadas, em todos os níveis. Ele conseguiu colocar a babada do filho dele como alguém infiltrado ali, uma pessoa infiltrada. Os vizinhos da mulher dele que frequentavam a casa. Os vizinhos que eram um casal gay, então no final se revela um casal gay de verdade. Porque eles disseram que não era, mas depois eles passaram tanto tempo juntos ali que acabaram. Mas aí fica um triângulo, né? Esse triângulo tinha tudo pra dar certo. Só que a Emma é uma merda. Mas era uma gracinha. Tô apaixonado por ela. E essa seita, pra você entrar, há testes. Há um primeiro teste online, onde você entra no site dos seguidores do Joey, que é bem específico. Você só entra se você tiver um convite. E tem um monte de coisa. E tá lá na Deep Web, né? Não existe. Tá na Deep Web. E pra entrar, você tem que passar por uma série de vídeos. Você tem que acompanhar todos os vídeos. E são coisas que somente psicopatas conseguiriam assistir. Pessoas de bem se sentiriam mal e provavelmente largariam o computador. Enfim, aí essa seita aí passou dessa parte, né, de ver os vídeos. Começa os testes. Tem privação de sono, privação de a fome, né, no caso. Treinamento com armas, treinamento teórico, iniciação... Treinamento prático. Exato. Isso que é bizarro. Você tem que esfolar animais. Entre outros, inclusive com pessoas também. E você tem níveis. Quanto mais você for, mais alto seu cargo de confiança na seita, né? Que eles não falam que é uma seita, eles falam que é um grupo. Ninguém assume, só o FBI que fala, porque, enfim, essas coisas sempre quem tá de fora que nomeia, né? Nunca... Basicamente. E aí fica nessa coisa, né, e tal. Aí, querendo ou não, você acaba querendo alcançar um nível hierárquico maior. Só que quanto mais perto do Joey você chegar, maior a chance de você se foder. Porque quando o Joey é solto, ele começa a usar os seguidores dele. E a maioria acaba ou morrendo rápido, ou morrendo pra passar uma mensagem pro Ryan. Mas eles não ligam pra isso. A devoção é tanta que eles se dão a vida pelo cara. Porque há justamente, né, na introdução à seita, uma lavagem cerebral. Exato. Onde você, a partir daquele momento, dará ao Joey Carroll e ao seu objetivo, que é descrever esse tal livro, essa obra. E a história se desenrola a partir daí e você vê que eles estão infiltrados na porra toda. E aí você meio que começa... Aí conforme vai passando os episódios, você vai entendendo que o Ryan, ele se especializou tanto no Joker, que ele é necessário ao FBI.
Ele foi chamado, né? Porque na verdade ele, como a gente falou no começo, ele havia sido demitido e foi chamado de volta para ficar no topo da investigação em cima desse cara, até porque ele é o grande herói da trama que o Joker está escrevendo. Por mais que tenha alguém acima dele, hierarquicamente, é que nem no Hannibal, né? O Will é o cara. Tem o Morfeu lá sendo o chefe dele, mas ele é o cara. Mas só que a diferença do Will pro Ryan é bem simples. O Will, ele é o cara, mas ele não é tão o cara. Porque o Ryan Hardy, ele é o novo Jack Bauer, cara. Ele... Sem sacanagem. Acho que, se não me engano, o criador da série falou isso, que ele procurou a Fox porque ele queria que o protagonista dessa série fosse um novo Jack Bauer, né? No comportamento, assim. Realmente ele é, né, cara? Ele é o cara que tá ali por trás da investigação, ele pega no ato o que ele tem que fazer, as pistas que o Joker deixa, ele na hora saca, porque ninguém entende mais esse cara do que o Ryan, e no que ele descobre, ele tá lá na inteligência, no que ele descobre, ele parte pra cima sozinho na hora, estilo Jack Bauer mesmo, né, cara? Ele descobre onde é que tá a parada, vai atrás sozinho, resolve o problema, desce a porrada em todo mundo, e ele é realmente... Ele não segue as regras do FBI. Ele é. Porque o FBI tem aquela regra, assim como todas as forças policiais ao redor do mundo, de que uma vez que você prenda o cara, você não pode agredi-lo, ele tem direitos. Ele caga pra isso. Ele caga, ele tortura. Ele tortura, por isso que eu falei na comparação com 24 horas. Ele agride o Joker. Pô, ele quebra o dedo, ele quebra a mão do cara no interrogatório. Ele pega o Joker, vai falar, não, já é. Entendeu? Ele é muito maneiro. Ele é foda. Mas aí isso não é coisa de herói. Isso é coisa de anti-herói, daquele cara que segue as suas próprias regras. Mas o Joker sempre preveu que o Ryan... Porque o que o Joker se admirava tanto no Ryan? É que ele era o bonzinho do mal. Sim, típico anti-herói. Porque ele não era aquele bonzinho que segue as regras. Não, o tanto que o Ryan se infiltrou na faculdade e já começou a procurar os melhores especialistas em Alan Poe e fez sombra com eles. Ele só não fez uma pergunta e foi embora. Não, ele entrou na vida do Joe Carroll de verdade, entendeu? Ele é um cara que ia sempre além. Sim. E fora a história de vida do Ryan, que é muito fodida. É verdade. Quando você para pra ver, conforme vai explicando, né, e você para pra imaginar, porra, ele é muito fodido. Ele é outro afetado. Todo mundo nessa série é afetado, cara. E quando parecia que a vida dele ia desandar, porque ele... olha como é que são as coisas. O Ryan não foi demitido. Ele foi aposentado por invalidez, devido ao marca-passo. Ocasionado pelo Joker. Por isso que ele... Vê como é que é uma novela isso, né, cara? Por isso que ele entrou em depressão. Porque ele não podia fazer o que ele mais gostava, apesar de ter prendido o maior vilão da carreira dele. E outra, ele não pôde ficar com a mulher do Joker, porque senão ele ia perder a pensão dele. E como ele não tinha condições físicas de trabalhar, ele teve que meio que escolher, né, o que ele iria fazer da vida dele. Ele também escreveu um livro, né? Ele escreveu um livro, inclusive, que é pouco explorado, poderia ser mais explorado, que é um livro onde ele relata como ele capturou o Joker. Então, por isso... E ele fica manchado no FBI por isso. É por isso que entra a questão da vingança aí, porque ele humilhou o Joker com esse livro. E foi um dos motivos dele arquitetar toda essa... É uma vingança, é uma história de vingança. Também, mas acima de tudo eu acho que é mais uma história de psicopatia mesmo e doença. Com certeza. Alguém que quer marcar o nome no mundo acima de qualquer coisa. Isso foi uma das coisas que... Exatamente, esse é o ponto que eu queria falar, que foi uma das coisas que me atraiu para ver essa série, né? Porque eu adoro história de psicopatas que querem entrar pro hall da fama dos psicopatas, né? Essa série me lembrou muito o filme Seven. Você já viu o filme Seven? Não. 7 Crimes Capitais. Não conheço, Brad Pitt. Que é exatamente isso. Eu adoro esse filme, cara. Ele tem trata exatamente disso, cara. Psicopatas e serial killers querendo se provar no mundo deles, né? No hall da fama como deuses, para serem seguidos, que é a frase que o cara fala, que o Kevin Spacey fala no final do filme Seven, né? Que tudo que eu fiz aqui vai ser estudado, analisado e imitado daqui pra frente. E é tudo a ver com essa série. E agora que a gente terminou de fechar a série, mais ou menos, teve bastante spoiler, inclusive. Mas você vai ver que os spoilers que a gente passou não chega nem a 1% do que você vai ver. Porque é uma série bem complexa em termos de roteiro. E tem muito plot twist também. Enfim, eu recomendo. Recomendo porque vale a pena ser assistido, sim. Não se deve se guiar por opinião dos outros. E por isso que eu não gosto de quando alguém chega e pergunta pra mim se tal filme é bom, se tal série é boa, cara. Eu falo assim, você tem que assistir pra ter a sua própria opinião, cara. Pra mim foi bom ou não. Mas aí se a pessoa tá perguntando a sua opinião, você fala, você tem que assistir, é a mesma coisa você chegar e falar assim, vai tomar no cu, cara. Não, eu não falo dessa forma, né? Tem que assistir, eu sou filha da puta. Eu falo assim,
Pra mim foi isso, isso e isso. Agora eu Exato. recomendo que você vá assistir pra tirar sua opinião, porque Se a gente tá fazendo vídeo é porque é bom assistir. vale a pena. Enfim. Por hoje chega, né? Vamos embora? Então, nos outros 2 vídeos eu falava sempre a mesma coisa, né? Eu falava até a semana que vem. Eu não gosto de ter uma frase. Mas frase de efeito é legal, cara. Pega. Isso é muito clichê, cara. Ah, e daí? Eu sou clichê. Então até a semana que vem, né?